Bhuvasuvaha. Namastê, Alberto. Harion. Tatsavituhu Varenyam. Bargo Devasya Dimahi. Diyo Yonaf Prachodayate. Alberto, como é que tá o som, cara? Tá legal? Salvatê, Ramina. Namastê. Vera. Harion. Boa tarde a todos. Satisfação estar com vocês de novo aqui. Uma boa tarde. Saudações, Marcos. Namastê. Harion. Mais uma live. Hoje vamos estar recebendo aqui o professor Alberto Carvalhal, grande amigo, que nos brinda sempre com seu conhecimento aqui, sua sapiência desse Darshana maravilhoso chamado Yoga. Hoje nós vamos estar conversando sobre prana. O prana é a base da coisa toda, né? Prana. Nós vamos estar batendo um papo hoje sobre isso. Tema interessante, importante. Vou ver se eu trago já o Roberto para a gente começar, porque tem muito para conversar sobre o assunto. Saudações, Alberto. Namastê. Namastê também. Harion. Tô te ouvindo, tá baixo, mas tô te ouvindo. E agora, melhorou? Peraí, fala de novo. Tá tendo como se fosse... Agora voltou. Tá tendo como se fosse mau contato. Baixo, alto, baixo, alto. E agora? Não, agora tá legal. Melhorou? Agora tá legal. Ah, Melhorou, tá show. Boa. Tá show. Boa, você vai falar do meu contato. É o prana, é o prana, é o prana. É o prana. É o prana. Boa Isso tarde aí, a todos. Vamos ver quem tá aqui. Uma satisfação. Vou aproveitar até o embalo aí, pedir se vocês podem aí chamar a galera que já almoçou, que gosta do assunto, clica no aviãozinho Clarinha. aí. Clarinha aqui. E minha amiga Clarinha. Chama pra cá. Chama pra cá para poder participar da live. Eu tô vendo aqui alguns conhecidos, a Clarinha, a Vera Borges já tá aqui. Maravilha, maravilha. Deu uma travada, tá me ouvindo agora? Escuta, Alberto, como é que foi? Oi? Hã? Não entendi. Deu uma travada. Pode falar, tô te ouvindo. Deu uma travada. Deu uma travada? travada aqui. Mas já melhorou? Já melhorou, né? Melhorou? Não, tranquilo, tranquilo. Vamos na live. E como foi a semana? Tranquilinho? O que você perguntou? Como foi a semana? Foi tranquila. Semana tranquila? Foi bem. Beleza. Foi tranquila. Foi tranquila. Está trabalhando devagarzinho, né, cara? Dentro dessa ainda situação de crise que a gente está vivendo, né? De dificuldade aí. E a gente vai contornando, né? São coisas da... falei, né? Não, pode falar. Estou te ouvindo. Está travando aqui. Eu estou dizendo o seguinte, essa semana eu estou continuando um ciclo de palestras sobre a Gita no Zoom. Eu comecei na semana passada, essa é a segunda palestra, e vai haver mais duas. Começou dia 10, né? Dia 10 dia que 10, começou? Dia 10, comecei dia 10, teve dia 17, e aí vai ter mais duas quartas-feiras esse mês. Pô, legal, legal. E o pessoal tá com uma adesão legal, tá participando bacana. Tem pouca gente, né? Tem bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Bem pouquinho. Eu tenho divulgado aqui no Instagram, mas tem entrado poucas pessoas. Não, também tem o seguinte, né? Oi? Pode falar. A Vera está dizendo que foi meu aniversário dia 16 aqui. Tá entregando. 16? Obrigado. Ele faz aniversário no mesmo dia da minha mãe, cara. Minha mãe também era de 16 de agosto. Quando ela estava na Terra, ela comemorava nessa data. Eu tinha esquecido que a sua mãe também era de 16. Tinha esquecido disso. É interessante que a minha relação com o Leão, cara, é interessante. A Sofia, a primeira esposa, ela era de 17 de agosto. Também. 17 de agosto? Leão também. A segunda esposa, 18 de agosto.
Olha, eu não sei, a Rose, ela fez aniversário outro dia, A Rose fez aniversário essa semana. eu É, até 2 dias depois de parabenizei você. ela, até parabenizei ela. E Na pode falar. segunda-feira foi aniversário do Swami Dayananda, né? A professora da Dia Glória, minha 15? professora, dia 15. Ela fez Sim. um satsanga lá na Casa de Espanha e tinham duas alunas suas lá, que frequentou aqui Ah, a é? nossa live. Que A bacana, hein? Rosinda Legal. e tinha outra pessoa. Elas me reconheceram, só que eu não conhecia elas, né? Elas vieram falar comigo. Eu falei, são vocês. É Ah, engraçado não, deve isso. ser Romina. Deve ser Romina. Romina, Romina Rafanelli. Romina, E Romina Hermínia. Rafanelli, Hermínia. Hermínia, Romina Hermínia. e Hermínia, Hermínia. exato. Isso Elas aí. vieram falar comigo, aí eu conversei com elas assim, não demorei muito, mas eu conversei com elas. Elas Hoje estavam foi lá show, assistindo. show. Foi São legal, super foi legal. estudiosas, cara. Super estudiosas. Pessoas Eu tô assim vendo, dedicadas mesmo ao conhecimento. eu Muito, tô muito boa vendo. mesmo, cara. Quem é A que Nata, a mora, Nata. quem é que mora fora? Tem uma que mora numa cidade, em outra cidade. Não, a Romina mora em Niterói, né? Do lado de Em Niterói. Niterói? Ali é Maricá que ela mora. Ela mora em Maricá. Maricá, E a Maricá, Hermínia, Maricá. Hermínia é daqui da ilha. A Mora Mira perto da daqui. escola, da escola de Aia, da ilha. É. Eu falei com elas. Foi legal. Mas você vê essa coisa, cara, de você buscar o conhecimento longe, né, cara? Eu na época que o professor Ienga estava vivo Maricá, ainda, eu fiz um certo esforço para tentar recurso, para tentar estudar com ele, né? Mas não foi possível, não tive condição de fazer. Aí depois, cara, eu fiquei meio que deu uma sossegada em relação a isso, né, cara? Aqui com as minhas observações, minhas análises, né, cara? As coisas são do jeito que são, cara. Tem que ser, não tem é, esse negócio. Você faz o é esforço, o verdade. universo às vezes não concorda com o teu esforço e sai do jeito que tem que sair, né, cara? É verdade. Então, e tá tudo certo. Mas é isso, é isso. De qualquer forma, a pessoa é extremamente chegado, eu sou muito chegado a ele, ao professor Ienga, mesmo não tendo conhecido ele pessoalmente, né? Quando Eu eu também, leio os livros dele, os estudos dele, eu sempre eu tenho também gosto identificação. muito. E tem um detalhe, ainda dentro daquele contexto que nós estávamos conversando semana passada, existem muitos mestres com quem eu tenho contato, graças a Deus, cara. Em sonho, por exemplo, sabe uma figura que eu tenho contato? Desde a primeira vez me impactou, tá? Foi a primeira vez que eu tive contato, assim, com alguém da Índia, foi o mestre do Yogananda, Swami Deixa. Yukteswar. Ele é uma figura que de vez em quando eu tenho contato com ele em sonho, entendeu? É É uma figura mesmo? que é interessante. Eu ainda não consegui entender qual é a relação que eu tenho com ele, né? Mas uma relação muito boa e eu aprendo muito, né, cara? Nessa coisa do sonho, cara, eu aprendo bastante. Eu até converso com alguns alunos sobre isso, né, que comentam comigo, poxa, Alexandre, eu não tenho com quem trocar, quer dizer, às vezes surge esse assunto sobre sonho, cara, eu não tenho com quem trocar, eu fico com medo de fazer papel de maluca, né, de estar falando sobre sonho. Mas era, É cara, é um tema, engraçado isso. namastê, sabe? A pessoa às vezes não tem com quem trocar, né? E aí eu falo para ela, não, cara, acontece isso comigo. Eu às vezes estou conversando com pessoas, cara, e às vezes, olha só, já aconteceu isso comigo. Deu ver uma pessoa no sonho, a pessoa me oferecer um conhecimento, eu aprender coisas com ela dentro do sonho. Tempos depois, eu encontro essa pessoa num outro lugar, num outro contexto, que não tem nada a ver, e fico sabendo que essa pessoa não tem relação nenhuma com yoga. Mas no sonho eu aprendi alguma coisa com ela relacionado a yoga ou uma outra área do autoconhecimento. Isso acontece também, cara. Entrou um Então colega aqui do, entrou um colega aqui do judô. Engraçado. judô, Judô Amash. judô Se eu mexe, não me, se eu não me amash. engano, acho que ele é da Índia, se eu não me engano. Outro dia um rapaz da Ah, Índia é? do judô começou a me seguir. Interessante. É a, é a, é a, É. é a internet aproximando as pessoas, né? Tu viu o que eu coloquei? Um trecho de uma aula que eu dei no pessoal aqui de 2021. Eu coloquei essa semana. O Tu colocou? helenismo, a globalização da antiguidade. O helenismo foi um trecho da aula, Não, na Masterminia. não.
Não, não. Eu vi um É, que você colocou, eu vi um do Patanjali, um bem legal que você botou a imagem do Patanjali e isso, falou da datação do Patanjali. Eu vi esse outro não. isso. Olha, ela está falando, a Clarinha falou que essa pessoa é a representação do mestre interno. Você viu aí o comentário da É, Clarinha? achei interessante, cara, É interessante. interessante. É, é. Interessante. A Clarinha entende de De sonhos? psicanálise, de Psicanálise? psicanálise, de análise junguiana, ela entende disso. Qualquer dia vamos Galera chamar que ela para gosta. conversar com a gente. Vamos sim, pô. É. Vamos sim. Isso aqui Hein, é Clarinha? Qualquer dia espaço a gente conversa muito aqui bom, cara. sobre Jung. É interessante, Jung, o Jung, inconsciente coletivo. É. Jung, Eu sei pouco, eu sei Jung, pouco, eu sei pouco, mas Jung eu acho é o filho do interessante. pastor. É o filho do pastor, né? Jung é o filho do Vocês sabem pastor? disso, né? É, Não, não cara, o pai dele sei. é pastor Ela é luterano, pastor? se eu não me engano, É, pastor. não sabia, não. E ele, teoricamente, era para ter seguido, né, o pastor, né? Era para ter seguido É, lá era, teoricamente, sim, né? Mas não ele sabia. resolveu estudar o Egito, estudar outras áreas, cara. Hum. Ó, ela está aceitando, É, ó, essa tá bom, galera. vamos marcar um dia, Clarinha. Ó, ela aceitou assim, ó. Esse sim Aí, é que você vai vamos fazer lá. falar de Jung aqui com a gente, né? A Então, gente de repente, até essa semana pergunta. que vem, né? Quem sabe? Quem Vamos ver a sabe? disponibilidade da É, Clara, pô. É, é porque, agora você falando, eu tenho um livro do Jung aqui que eu nunca li, é Memórias, Sonhos e Reflexões. Então ele faz um estudo de sonhos também. Esse livro eu nunca ele li. faz, cara. Clarinha, já leu esse livro, Clarinha? Memórias, Sonhos e Reflexões? Eu tenho. Meu amigo, vamos Ele falar tem um livro agora de também bom, prana. O Homem e Qual? Seus Símbolos. Conhece esse? Tem, não, eu conheço, mas também não li. Eu nunca li nada. Eu tenho os livros, eu tenho alguns livros dele Ela- aqui. a Clara tá Eu tenho falando que uma, foi pro lado do que ele foi pro lado do ocultismo. É isso ocultismo. aí. Fez muita cirurgia yoga. Eu tenho um texto dele muito interessante que ele compara, que ele estudou budismo tibetano, Saudações, né? Pavel. Então ele compara o método tradicional com o método Sim. científico contemporâneo. Ele faz uma comparação interessante. Esse texto eu li dele. Ele fala que o método ocidental científico é extrovertido, e quanto Isso. que o método tradicional contemplativo é introspectivo. Ele faz uns paralelos, faz umas comparações. Fez muitas elogios a yoga, de fato, ele gostava. Mas, E onde sabe das coisas. Sabe das coisas. por falar em yoga, vamos Vamos começar, conversar vamos sobre falar prana, né? Vamos sobre lá. energia. Fala sobre prana. Vamos. Eu, geralmente, quando converso sobre esse tema com os alunos, eu faço uma pergunta a eles. Porque é vasto, né? Que Pergunta. é uma pergunta que está dentro daqueles dois vídeos, lembra? Oriente e Ocidente, Sim, parte 1 e sim, parte 2. sim. Eu pergunto para eles o seguinte: o que existe entre a Terra e a Lua, ou a Terra e o Sol? O que existe entre um corpo celeste e outro? O que existe entre eles? Aham. Eu falo, contextualizo sobre prana, exatamente começo dessa maneira. Porque para nós ocidentais existe um vazio, o espaço é vazio. E na visão védica, na visão do Oriente, de um modo geral, está cheio, nada está vazio. Tem prana entre a Terra e o Sol, ou a Terra e a Lua, pouco importa. Então o universo, na realidade, seria um grande coloide. Um grande coloide. Talvez facilite para a gente entender. O universo todo é uma grande massa de energia e os planetas e estrelas e cometas estão dentro dessa estrutura, dessa massa de energia, né? É interessante. Você está falando, está me vindo à mente essa passagem que eu tinha esquecido, sobre o preenchimento do espaço, né? O espaço não é vazio, tem energia. Muito interessante isso. Exato. Tem muita coisa a falar sobre o prana, né? A palavra prana, muita Sim. coisa. Você quer falar alguma coisa inicialmente? Quer abrir, falar? Ou eu falo? Como é que a gente vai fazer? Não, fala Oi, você, porque eu Patrícia. acho que essa análise Minha amiga Patrícia da entrando. palavra, essa análise da Namastê, Patrícia, mas essa palavra, análise da palavra em sânscrito ajuda a gente ter uma visão mais clara do que se trata, né? Quando é feita
essa análise, né? Da estrutura da palavra, né? Mas eu não tenho esse conhecimento da raiz da palavra. Você me pegou agora. Você me pegou. Eu não tenho. Se eu tentar a etimologia dessa palavra, a raiz, eu não sei qual é. Prana, eu não Namastê, sei né? qual é. Sinceramente, aí eu vou ficar devendo. Eu vou ficar devendo para Porque vocês. Namastê, eu conversei Patrícia. numa oportunidade, eu conversei sobre Essa eu vou ficar a devendo. Patrícia falando. Eu conversei numa oportunidade Beijo, sobre Patrícia. isso com a Anabela. E a Anabela, eu falei para ela Ela sobre. falou? Foi até uma coisa que o Pedro Kupfer tinha trazido, né? Tinha trazido esse assunto de que o prana, ele tinha vinha de uma raiz. E aí ela falou: Alexandre, no meu conhecimento, não. O prana vem de an. A raiz é an. Não é pra. É o an que é a raiz. O pra, na realidade, é um prefixo. Né? O pra é um prefixo. Entendeu? E o an é que é a questão do prana, né? Dessa energia que permeia. Passa essa ideia de uma coisa É que envolve porque tudo, né? eu não sei se vai valer a pena, não sei se vocês estão vendo daí, se vai valer a pena escrever. Será que dá para escrever, Alexandre? Dá, pô. Tem um Tá quadro tudo aqui, quadro ó. branco aqui atrás, não tá? Show. Ah lá. Tem um quadro Quadro branco branco, dá lá. para ver aí. A palavra, Dá. a palavra. Porque a questão é a seguinte: vê se dá para aparecer aí, prana. Mais pro centro. Isso. Show. Tá dando. Foi? Tá dando para ver? Foi. Desculpa o garrancho, Tá. eu não consigo fazer melhor. Eu fiquei devendo isso aqui. Agora ficou mais claro, né? Prana. É O P, o A R, longo, é, N PR. cerebral. Pois é, primeiro para começar, o A longo a gente não tem na nossa língua, né? Exato. A gente tem o A O tônico, mas abreve. não tem o longo. Então, o A Sim. longo significa que tem dois tempos. E esse N aqui é um N que a gente coloca a ponta da língua no céu da boca. Na. Aí seria prana. É esquisito, né? Prana. Seria Diferente. assim. A minha professora Glória Herrera, ela brinca. Pranayama. Ela fala, é porque é cantado, pranayama. Se você observar Cantado. quando a pessoa canta, ela prolonga a vogal, né? Reparou que ela prolonga? Prolonga. Sim. Seu moço. Seu moço. Aí fica cantada. Aqui é a mesma coisa. Prana. Prana. O que eu sei é o seguinte: prana é energia. Energia vital. E a gente vai Show. explicar Isso aí. hoje essa história de energia vital. Essa história de... Eu vou pagar, senão vai manchar aqui o meu casaco já manchado. Prana é energia vital. Interessante que o prana está associado. Eu posso falar sobre isso, eu vou viajar. Viajar não, eu vou dar um contexto. Vou dar um contexto sobre. A gente pode ir lá para o Sankhya. A gente pode ir lá para o Sim. Sankhya. O Sangue é bom. Sankhya é enumerar. Enumerar o quê? Aquilo que existe no universo. Então, é interessante que o Sankhya fala, Veda, né? Porque isso vem lá do Veda. Fala que existem 5 elementos, né? Espaço, você falou do espaço vazio, espaço, ar, fogo, água e terra, são 5 elementos. Até você depois podia falar de acupuntura, né? Porque a Ah, acupuntura sim. tem um conceito bem parecido de energia É. que a Índia. Então, Sim. espaço, ar, fogo, água e terra. E tem 3 qualidades, 3 guna. Posso escrever? Eu gostei desse negócio de escrever aqui. Posso escrever? Ajuda. Guna. É o mesmo N, ó. Guna. E N é aquele mesmo cerebral. N cerebral. Guna. Guna são as qualidades dos elementos, as qualidades da matéria. E são 3, fundamentalmente. Luz, que é sattva. Será que eu escrevo de novo aqui? Escrevo? Escreva ou não? Vai lá. Escreve aí Vou pro pessoal ver escrever. como é que é. Então tem sattva. Bota mais pro centro, Roberto. Mais pro centro a escrita. Mais pro Mais centro. para cá? Mais para cá? Isso, Aqui? isso. Isso, tá Deixa eu ótimo. ver. Aqui. Que aí fica bem no centro da tela. Eu posso também ajustar o negócio mais para cá. Aí, Assim. agora tá bacana. Show. Aqui. Tá bom Ó, aí. Tá bom. vê aqui. Sattva.
Tá? O V tem som de U, né? Pois é, o V, depois de uma consoante, tem som de U. Não é sátrica, é sátua. Sátua. Isso. E agora eu tenho que lembrar dos acentos. Vai ficar assim. Aqui o outro é rádias. Rádias sem acento. Isso. E o último é tamas. Será que tamas vai sair? Tamas. Tamas. Tranquilo. Tamas. Então, ó, sato é luz, é conhecimento, é capacidade de conhecer e tudo aquilo que está associado ao conhecimento. Rádias é movimento, é ação, é impulso para ação, é energia. Deu uma travada. Rádias é ação, é impulso para ação, é energia. E tamas é a inércia, é a ausência da capacidade de conhecer e da capacidade de agir. Então, tudo no universo é composto pelos 5 elementos e tem essas 3 qualidades. Aí, o que os yogis, né, os rishis, disseram é o seguinte, que o corpo ele é composto pelos 5... Aí também tem outra coisa interessante. Os elementos eles se combinam entre si e se densificam, se tornam visíveis. A princípio, eles são sutis, eles são invisíveis. E aí eles passam por um processo de combinação, que não vem agora o caso de explicar, e se densificam, ou seja, se tornam visíveis. E esses elementos visíveis compõem o nosso mundo. O mundo Perfeito. visível, o universo físico. E é o aspecto tamásico dos elementos que se combinam. E tamas é a ausência tanto da capacidade... A densificação. O que se combina, que se densifica, é o aspecto... Porque cada elemento, ele tem um aspecto sátrico, rajásico e tamásico. Tá? Então, cada elemento, isso é interessante, ele tem um aspecto físico, ele tem um aspecto de atividade, de comportamento e de cinético. Cinético de comportamento e de sátua, de pensamento, de conhecimento. É muito interessante isso. Na Ayurveda, a Ayurveda se baseia nessa teoria. Então, para o Ayurveda, as pessoas são compostas pelos elementos. E o elemento ele tem uma qualidade física, comportamental e mental, associado justamente a essa qualidade aqui, essas 3 qualidades. Tamas, Rajas e Sattva. Tamas, como eu falei, é a inércia, é a ausência da capacidade de ação e de conhecimento. Se não estiver claro, gente, fala que eu vou tentar explicar mais devagar e melhor. Tá? Então, existe o aspecto sutil, tá? O mundo sutil, que é composto um aspecto sutil do universo, que é composto por esses 5 elementos do seu aspecto sutil, onde predomina Sattva e Rajas. E existe o universo físico, onde predomina Tamas, que é a inércia. Tá? O corpo físico, isso aqui é interessante, o corpo físico ele é composto pelos elementos densificados, visíveis. E o que predomina no corpo físico? Tamas. Sabe qual é a qualidade do corpo? É o defunto. Ali é tamas. Se o nosso corpo ele tem a capacidade de ação e de conhecimento, é porque ele está associado a um outro corpo, que é o corpo sutil. É o corpo sutil, que é feito pelos 5 elementos do seu aspecto invisível, que vivifica o corpo, ou seja, que torna esse corpo animado, que torna esse corpo vivo, que torna esse corpo com aquelas características dos seres vivos, respiração, digestão, assimilação, reprodução, todas aquelas características que a gente estuda lá na biologia, são devido à presença do corpo sutil. E o que é o prana? O prana é esse aspecto rajásico do corpo sutil que torna o corpo físico vivo. Ou seja, o que é o prana? É o aspecto, são os elementos sutis na sua qualidade rajásica que vivifica o corpo. Tá? Então, se o corpo é vivo, é por conta de rajas. E rajas não pertence aos elementos físicos, e sim aos elementos sutis. Então, são esses elementos sutis, na sua qualidade de tamas, que vivificam o corpo físico. Então, o prana é a energia sutil composta pelos elementos sutis, por esses 5 elementos sutis na sua qualidade rajásica, que torna esse corpo aqui vivo. Ou seja, o prana é aquilo que dá vida ao corpo, o prana é aquilo que dá vitalidade ao corpo,
o prana é aquilo que sustenta a fisiologia do corpo. Se existe fisiologia no corpo, é porque tem prana se movendo, fazendo com que a fisiologia do Perfeito. corpo se funcione. Entendeu? Tem uma frase, é isso, quem sustenta a vida do corpo é o prana. É bem verdade que isso não é assim na ciência ocidental, né? Para a ciência ocidental, a principal energia que alimenta e que sustenta o corpo é a glicose, né? Você queima a glicose e aí o corpo tem energia química, né? Mas para a teoria antiga, védica, Sim, o que sustenta o corpo, o que alimenta o corpo é o prana. É o prana. É claro que uma parte do prana vem através do alimento, né? Uma parte do prana vem através do alimento, mas não é só o alimento. Não é só o alimento. correto. Então, a definição básica é isso, esse aspecto do corpo sutil, trajásico, né, com essa capacidade de ação, que anima o corpo físico, que torna o corpo físico vivo. Então, o prana está associado à fisiologia, está associado ao funcionamento orgânico do corpo, a fisiologia, de modo geral. O prana controla a fisiologia. Tanto é que a gente tem no corpo 5 tipos de prana, lembra? 5 tipos de Sim, cinco prana. vaius. 5 vaios, 5 ventos. O prana também é chamado de vento, né? Porque circula Sim, e porque permeia o universo inteiro. Né? Porque permeia o universo inteiro. Porque isso. preenche todo o universo. E circula pelo corpo. Circula pelo corpo através daqueles canais que a gente conhece no yoga, chamado de nadis. Né? Nadis. O Perfeito. corpo ele vai circulando é como se tivesse uma estrutura, uma rede de nervos ou uma rede de artérias e veias permeando o corpo físico todo, tornando esse corpo físico vivo, ou seja, apresentando as funções vitais. Né? Então Perfeito. a gente liga o prana, denomina os pranas, batiza os pranas a partir da função vital que ele controla. A gente tem 5 pranas no corpo. Posso escrever aqui de novo? Pode 5 sim. pranas. 5 pranas. Né? A gente estuda. Aí a gente começa a chegar perto da rateora, né, Alexandre? A rateora toda se Exato. baseia nessa teoria do prana, da força Do prana. vital, do prana, dos elementos. Então a gente tem 5 pranas, tá? Só vai causar uma estranheza, que é o seguinte: existe essa denominação geral de prana para a energia vital que sustenta o corpo, que torna esse corpo vivo, e de acordo com a função vital que o prana controla, que essa energia controla, ele tem uma denominação. Então tem um nome geral para prana, mas existe um prana específico que controla a respiração, que é o prana. Então, aqui a energia que está associada à respiração, que torna a respiração possível, que movimenta os pulmões, que movimenta todo o processo fisiológico da respiração, é chamado de prana. Prana. Existe um outro tipo de prana que é chamado de apana, que está ligado ao movimento de saída do corpo. Apana. Excreção. Apana. Excreção, suor, Isso. lágrimas, saída, tudo que sai, urina, tudo que sai, todo esse movimento de saída é o apana. E existe o viana, viana, que está associado à circulação do sangue, circulação linfática. E existe o samana, Plasma. que está associado a samana, está associado à digestão, ou melhor, assimilação. E finalmente o dana. O dana é aquele movimento inverso que não era para sair, que acontece, por exemplo, vômito. E o dana também está associado ao equilíbrio, ele coloca a gente em pé, porque o dana é aquilo que vai para cima, então ele coloca a gente em pé. E porque ele vai para cima, ele sai do corpo, ele é o último vento que sai do corpo e leva os outros pranos, é o último suspiro. Então a gente tem também essa divisão aqui, essa subdivisão do prana, de acordo com o funcionamento do corpo, de acordo com a fisiologia do corpo. Das funções. De acordo com a função. São as funções que vão, vitais, que eles controlam, que vão denominar o prana. É localizado em determinadas áreas do corpo também. O dana é localizado na garganta. Prana, no nariz, apana, no ânus.
Vyana circula pelo corpo inteiro e o Dana volta ao Samana. O Samana está localizado nos intestinos. Existem outros pranas também menores, que aí eu não sei de cabeça esse nome, teria que ver. Mas existem subdivisões desse prana também. Tá, mas o conceito geral é esse. Quem sustenta a vida... Pranas. Pranas. São os pranas secundários, né? Os pranas secundários. Aí tem esse, e o pranayama é o controle, né? A yama, o controle do prana, da energia vital através da respiração. A Romina está perguntando se são todos ligados a vata, subdoshas de vata. É isso? Não, não. Isso aqui não tem a ver com os doshas. Isso está presente em todos os doshas. É porque tem a palavra vayu significa vento, que esses são os vayus, são os pranas. E a palavra vata está associado ao ar e ao espaço. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Vata é a constituição psicofísica da pessoa que basicamente é a combinação de espaço e de ar. Isso é uma coisa. A outra coisa é que todos os corpos, independente da constituição de ser vata, dosha ou kapha, possuem esses pranas. Tá? Porque o prana é o que sustenta, como eu falei, a fisiologia do corpo. É o que torna o corpo vivo. É o que torna o corpo vivo. Por quê? Porque o corpo, é como eu repeti, o corpo ele é inerte. O corpo não se movimenta por ele mesmo, porque ele é composto pelos 5 elementos físicos, e o que predomina nos elementos físicos é a inércia. Se ele apresenta animação, vitalidade, vida, funções vitais, é porque ele está associado a ele um outro corpo, um corpo chamado lingam, que é o corpo sutil. Lingam significa que é apontado. Você não vê o corpo sutil no corpo físico, mas pelas qualidades que aquele corpo está apresentando, ele tem que ter essa associação de um outro corpo, porque ele mesmo não tem aquilo. Então, é o corpo sutil que torna esse corpo vivo. E o aspecto do corpo sutil que torna esse corpo físico é o aspecto rajásico. E isso é prana, entendeu? O que torna o corpo consciente, sensível, também é o corpo sutil. Mas a esse aspecto do corpo sutil que torna o corpo sensível, consciente, é a mente. A mente, a gente até podia falar também é um aspecto do corpo sutil que torna o corpo consciente. Tá? Então você olha para uma pessoa, você vê aquela pessoa viva, animada, se movimentando, respirando, apresentando todas aquelas funções vitais. Você vê a pessoa, ela é física, né? Você olha um corpo. E a pessoa tem consciência. E a consciência não é, segundo essa teoria, tá? Não é atribuição do corpo físico, mas é atribuição do corpo sutil. E esse aspecto do corpo sutil que torna o corpo físico consciente, sensível, é a mente. É o chamado antarkarana, um instrumento interno. Que é feito de quê? Dos mesmos 5 elementos, só que no seu aspecto sátrico. Tá? Então a mente é sátrica. Sim. E o prana é rajásico, porque o prana é o movimento, é a atividade. É o movimento. Tá? Qual é a relação entre prana e purusha? Se existe uma relação direta ou éter? Minha cara clara é o seguinte, o prana não está ligado diretamente ao purusha, o prana está ligado a prakriti. E a gente pode pensar prakriti, tá? Assim, falando de uma forma bem simples, tá? Porque é mais complexo do que isso. A prakriti seria uma espécie de matéria-prima original, muito sutil, indiferenciada, da qual evolui os elementos. Os elementos são, digamos assim, uma diferenciação, uma determinação dessa matéria-prima. É como se fosse um estado potencial que está ali, uma energia potencial. E dessa energia potencial, prakriti, evolui os elementos que se formam a partir dela, entendeu? Então, a gente quando fala dos elementos, a gente está falando de prakriti, que é a força de criação, né? E está falando de prana também. Quando a gente fala de prana, a gente está falando de prakriti. Prana é uma manifestação de prakriti, entendeu? Que é uma matéria muito sutil, que é a força da criação, né? A força da criação, é o poder da criação. Entendeu? E o éter seria o espaço, seria o primeiro elemento que surge.
o Taittiriya, o Upanishad, fala assim, de Brahma veio o espaço, do espaço veio o ar, do ar veio o fogo, do fogo veio a água, da água veio a terra, da terra veio o alimento, do alimento veio o Purusha. É essa a ordem. Ou seja, da terra veio a planta, Aushadhi, e da planta veio o Purusha, o ser vivo. O Purusha é o ser vivo, que come a planta, né? Aí tem o outro que come o que come a planta. E assim vai. Entendeu? Mas a ordem é essa. Planta, Aushadhi e depois o Purusha. O Purusha aí, quando o Taittiriya fala do Purusha, é o ser vivo de um modo geral. Mas especificamente Purusha é o homem, né? Ou seja, a pessoa, o ser humano. Sim. Sim. Então o éter seria o espaço, o elemento espaço, tanto no seu aspecto sutil como no seu aspecto visível, entre aspas, né? O prana é Rajas, é uma manifestação de Rajas, que por sua vez é um atributo de Prakriti, é uma qualidade de Prakriti. Os gunas, eles são qualidades da natureza, dessa energia, né, que ficam ali em estado potencial, como que dormindo. E um belo dia acorda e se manifesta. É aquela história, você que gosta de física, energia potencial gravitacional. A energia está aqui, em estado potencial. Quando você solta, ela se atualiza, mas ela está aqui. Então, para Krita, essa energia potencial, de alguma maneira, ela é liberada. Aí ela faz o universo todo aparecer, faz os elementos aparecer, fazem os 3 gunas aparecer. E com 5 elementos e 3 gunas, você explica o universo inteirinho. É uma teoria muito sofisticada, simples. Sim. Porque todo movimento no universo é devido à atração dos gunas pelos gunas. Guna atrai guna. Isso é um princípio básico. Toda ação, tudo é guna. Guna atuando o tempo todo, na nossa mente, no nosso corpo, na natureza. E assim você explica todo o movimento de composição e decomposição do universo. Todas as experiências, tudo. Boa pergunta, Clarinha. E é isso. Mas aí a gente desce a detalhes, né? O corpo sutil, ele tem essa constituição, ele permeia o corpo físico todo. Ele está relacionado às funções vitais, por exemplo, o sono, a sede, a fome, é uma manifestação do prana. O prana ele é assimilado pelo alimento, a gente come e o alimento traz o prana para a gente. A parte mais sutil do alimento vai formar a mente. E o prana está associado ao corpo sutil, sempre. O prana está associado ao corpo sutil, o prana está associado à mente. Por isso que a gente faz pranayama. A gente faz pranayama porque os yogis descobriram que existe uma relação entre o prana e a mente. Porque eles têm a mesma base, que é o corpo sutil. Então, um está ligado ao outro. Por exemplo, quando a gente respira de forma tranquila, e a respiração é a manifestação do prana, a mente fica tranquila. A mente está tranquila, está calma. Quando a mente está calma, a respiração flui de uma maneira tranquila também. Se a mente está agitada, a respiração está agitada. Se a respiração está agitada, a mente está agitada. Então, o pranayama ele foi, digamos assim, desenvolvido, desenhado, né, projetado para justamente acalmar o ritmo respiratório, de modo que, ao acalmar o ritmo respiratório, a mente se acalme também. É uma forma de aquietar a mente. E por quê? Porque o pranayama vai atuar sobre o prana, que também provoca na mente o movimento. Então, prana de um lado, mente de outro. Eles são intimamente relacionados. Afetando um, você afeta, atuando sobre um, você atua sobre o outro. Atuando sobre o outro, você atua sobre um. E quando a gente move a nossa respiração, a gente está movendo o prana. A gente está fazendo o prana circular através do nosso corpo. A gente está gerando prana no nosso corpo. Está captando prana, distribuindo prana. Tudo isso é uma função do pranayama. Pranayama. Ayama é o controle, né? Prana, da energia. Da energia é da respiração, mas a energia associada à respiração. Então, no caso, o prana, ele está no ar, mas ele não é o ar.
Ele está no ar. Está no ar, mas não é o ar. É interessante isso, né? Ele está no ar, mas não é o ar. Vamos dizer assim que seria o aspecto sutil do ar, né? O vaio. É o aspecto Perfeito. sutil do ar. Vaio. E uma coisa interessante que você falou agora, que eu acho muito importante, é que as pessoas, elas parece que não têm um pouco de dificuldade de fazer a conexão prática disso daí. Que você, pelo que você falou, o prana, ele obedece ao seu pensamento. Uhum. Também tem esse aspecto. Então é muito importante você criar uma disciplina no pensar, porque você vai estar movendo prana, você está movendo energia. A energia não é É, inteligente. Então é, você pode estar criando prejuízo, você pode estar criando um problema, porque você não posiciona a mente. Não é, a culpa não é do prana, é da tua mente que não está dirigindo de forma correta. é verdade. É como se fosse uma Ontem, espécie. É como se fosse uma energia é, eletromagnética, né? Em sim, torno do sim, corpo, no sim. cérebro. Né? Ó, ontem uma prima minha, o marido dela teve que botar 2 stents no coração. Ela está em Recife, né? Ela mora em Recife, ela é nativa lá de Pernambuco. E aí ela falou comigo, ela falou, pô, Alexandre, tudo. Ela é evangélica, né? Tranquilo, respeito e ecumenismo. Uhum, Então o que acontece? Ela falou comigo, eu falei assim, não, foi bom você falar. Ela falou, pô, o Almir acabou de entrar para a sala de cirurgia, ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu não sabia naquela hora, né? Eu estava dando aula, ela mandou pelo WhatsApp. Aí eu falei para ela, agradeci a ela, falei assim, foi bom você falar porque eu vou estar lá com ele agora, entendeu? uhum, Então essa que é a ideia, essa que é a onda. Eu faço muito isso. Eu vou até a pessoa. E eu não preciso saber quem é o médico do Almir, não preciso saber onde é o hospital. Eu poderia até nem conhecer o Almir, eu conheço, por acaso eu conheço ele. uhum, Mas eu poderia não conhecê-lo, porque eu iria através dela, porque eu a conheço. Ela vai ser a uhum, ponte. uhum. Então eu me concentro nela, o prana vai até ela e vai até ele. E vai até o médico. E o cara vai fazer a melhor cirurgia da vida dele. Talvez eu Interessante nunca isso. venha conhecer esse médico. Talvez eu É, nunca venha conhecer, sabe? Mas você pode ajudar as pessoas à distância, através da sua mente. Mas a mente tem que estar treinada. Por isso que vale a pena você treinar todo dia com a tua própria rotina, né? Uma coisa de cada é, vez. Você está falando uma coisa, você está falando isso, é, mas tá vendo na minha mente muitos desdobramentos práticos, certos fenômenos que a gente ouve falar, conhece, né? Cura à distância, por exemplo, você está falando isso, cura à distância, Perfeito, essa perfeito. direcionar a energia à distância. Na China, para entrar na área de conhecimento sua, na China uma vez eu vi um documentário, e eu já vi outras vezes a manifestação dessa atividade, né? De médicos na China, eles tratando pacientes que tiveram, por exemplo, danos cerebrais, problemas motores a partir Sim, disso, com a irradiação da energia pelas mãos. A irradiação de energia pelas mãos. E o impressionante é que ele meio que regia o paciente, ele movia as mãos assim, o paciente se movia. Foi um documentário muito antigo, na época da eu antiga já TV vi, eu já vi, Manchete. Da já vi época da esse antiga TV documentário. Tem no Manchete. YouTube. É no Tem no YouTube. Quem YouTube? quiser, bota aí que eu mando para vocês no YouTube. Tem um Esse cara é documentário. de Ticum. Esse cara é de Ticum, Ticum, esse Ticum, médico. exatamente, Ticum. Só para fazer o pessoal entender que não vai tirar em nada o brilho do documentário, porque tem muitas outras coisas no documentário. É bem interessante. Esse cara, ele estava doente, ele procurou um médico de acupuntura e o cara falou para ele o seguinte, olha só, o médico, o teu caso não é acupuntura. Falou assim mesmo. Você tem que praticar ticum. Aí o cara não sabia, apesar de ser chinês, ele não sabia o que era ticum. Ele falou, ó, vai procurar saber o que é ticum e vai fazer ticum. Ele foi. Aí ele começou a fazer. Vou fazer, tipo paciente. Fazer. Cara, o cara ficou tão bom em ticum que ele se tornou mestre em ticum. Depois ele se tornou médico, cara, e foi trabalhar num hospital, cara, hospital público chinês. E ele Não, mas trata o pessoal com ticum. um dos princípios do Qigong é justamente emitir energia. Você emite energia. Eu vou contar uma história bem boba para vocês. Fazia, agora eu estou tentando retomar essa prática, porque ao longo da vida umas coisas predominam mais do que outras.
Eu É tenho isso uma mesmo. prática regular que eu mantenho sempre, mas algumas práticas eu consigo manter, outras não. Então eu tive uma prática, uma época muito, assim, constante de Qigong. O Qigong, gente, significa, eu acho que Qi é energia, isso que a gente está falando, e o Kung é Isso, emissão de energia. Então, eu acho que é isso. emissão de energia. E o Qigong envolve concentração mental, envolve respiração, e envolve também postura. Muito parecido com a yoga, muito parecido. Tem várias Sim. práticas, Pode tem se práticas chamar de. até rudimentarmente de uma yoga É, chinesa. de yoga, a gente pode falar que é uma yoga chinesa. E alguns mestres chineses Sim. dizem que até para tornar a coisa mais inteligente, assim, para tornar mais fácil a compreensão, você se apoia em algo que é conhecido. Aí você fala, o que é isso? Ah, é uma yoga chinesa. Não é Correto. exatamente assim, mas não é errado também. É parecido, é muito Sim. parecido. Tanto que os princípios, por exemplo, de energia são similares. Então, houve uma época, eu tinha uma aluna que ela era muito sensível. Por exemplo, quando a mãe dela morreu, ela sentiu uma energia saindo do corpo dela, provavelmente da mãe. Provavelmente era o dano que estava saindo ali que ela percebeu. A Sim. gente a gente estava numa aula uma vez e ela escutou alguém perto dela falando Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E o mais incrível é que um outro colega na aula falou, olha, hoje a gente não está sozinho, né? Aí ela olhou para ele assim, ele tinha ouvido também. Só os dois Legal, tinham ouvido cara. e estavam trocando figurinha. Então ela era assim, super sensível. Ela sabia quando eu meditava, quando não meditava. Aí teve um dia que eu fui para o consultório, aí fiz da minha mulher, né, em Copacabana, aí eu fiz um ticum lá, assim, um ticum que eu fazia, que eu não consegui fazer em casa, eu fiz. Aí, isso em Copacabana, a casa dela era no Leblon, eu andei até a casa dela. Quando cheguei na casa dela para dar aula de yoga para ela, ela estava fazendo as posturas e eu não toquei nela, eu só movimentei perto dela, a mão. Ela falou assim, o que é que você fez? Eu senti uma energia em você, aí eu achei maior graça disso. Você está me ouvindo ainda? Está me ouvindo? Eu fiquei muito. Eu falei, eu fiz tico antes de vir para cá. E ela percebeu o aumento de energia. Ela percebeu o aumento de energia. Quer dizer, Sensibilidade, né? eu um praticante bebê, um praticante bebê. Agora, você imagina um cara que tem um domínio sobre isso. Entendeu? Sim. Ela sentiu o aumento de energia. Então, a ideia é essa: você gera energia e você transmite essa energia. É interessante que é possível sentir no próprio corpo a energia. É possível sentir nas extremidades do corpo a energia, que são os lugares que a gente troca energia com o ambiente. A gente troca energia, a cabeça troca energia com o céu, os pés trocam energia com a terra. A gente troca energia com o ambiente. É possível sentir a energia circulando, porque é interessante isso. O corpo ele está estabelecido sobre a terra, embaixo do céu. Então, a terra e o céu são uma polaridade. Tipo, você tem a montanha, a nascente, e você tem lá o Isso. vale. Aí o rio corre da onde? Ele corre do alto da montanha para o vale. É a polaridade. O vale aqui, a montanha Correto. aqui. O rio flui, o Ganges, por exemplo. Ele vai lá do Liga Himalaias, passa o pela céu à terra, planície. né? É, Isso. exatamente. A montanha, justamente, ele vai. É uma polaridade ali. Então, você tem a polaridade da terra e a polaridade do céu. E entre essas duas polaridades, a energia caminha. A energia vai como um raio. O raio vai da Terra para o céu, do céu para a Terra. E também vai entre as nuvens. Né? Mas pode descer e subir. O raio tanto sobe como desce, a energia, o fluxo de energia. Então, tem uma corrente que sobe e tem uma corrente que desce pelo corpo. Sobe pela coluna, desce pela frente do corpo, circula pelos braços e pelas pernas. E é possível sentir isso. Tina, eu tenho um professor muito bom. Eu recomendo, ele escreveu A Energia Curativa através do Tao. É Mantakshia. Mantaktia. E aí você aprende, você se concentra em determinados pontos nesse meridiano, né? Você concentra nesse Sim. meridiano e você passa a sentir a energia circulando no corpo, Que para quem pelas conhece a costas. acupuntura, ele está falando de Tumai e Remai. Tumai e Remai. Remai que sobe pela frente do corpo e Tumai pela coluna. Aí você faz essa movimentação A energia energética com a circula. meditação. É. Com a mente. E aí, juntando isso com a postura, com certos tipos de respiração, você gera mais energia ainda, acumula essa energia no corpo, e é possível liberar essa Sim. energia numa determinada direção, através do pensamento, como o Alexandre falou. É o pensamento, a mente move o prana, como também o Alexandre falou. Exato.
O prana move a Exato. mente, mas a mente move o prana. A mente comanda o É isso aí. prana. A mente comanda Por isso o que a prana. vontade é muito importante, né? Você Isso. fortalecer a tua vontade. É isso. Isso. A pessoa que tem uma vontade débil, ela tem muita dificuldade para fazer isso, mas o exercício contínuo fortalece a tua vontade, né? A determinação. Fortalece a tua exatamente. vontade. Determinação. A determinação. É treinamento, cara. É treinamento. Não tem acaso. Tem uma passagem na Gita que eu não sei exatamente qual o verso, mas é no capítulo 18, quando o Krishna fala do tipo de determinação sátrica, e ele fala que através do yoga, que yoga ali é o samadhi, você obtém o controle dos movimentos do corpo, da mente e do prana. Ou seja, a atenção focada dirige o prana. E é exatamente isso. O exercício é esse. Você sente, por exemplo, você vai lá, se concentra no umbigo. Você se concentra no umbigo. Aí você sente a energia no umbigo. Aí você desce do umbigo para a próstata. Aí você sente a energia na próstata. Aí eu estou falando porque eu sou homem. É no ovário, se fosse mulher. Homem. Aí você... Ovário no útero, será no útero, perdão. Útero. Aí você desce lá para o períneo. Aí você sente a energia no períneo. Aí do períneo você desce pela parte de trás da coxa, perna, e vai para a sola do pé. Tem um ponto lá, que é o ponto que está ligado aos ossos, ao rim. Aí você sobe para o dedão, joelho, e volta para o períneo. Aí do períneo você vai para o sacro, do sacro você vai para a T11, que é a penúltima vértebra do tórax, depois para a cervical, aí depois para o cerebelo, o alto da cabeça, esse espaço aqui, o céu da boca, a língua própria, o céu da boca, a base da garganta, o peito, o plexo solar, a boca do estômago e o umbigo de novo. Aí você vai sentindo. Você vai sentindo a energia girando. E girando pelos braços também. Ele vem do centro aqui da sétima cervical, vem pela parte de dentro do braço, né, até o centro da mão, e do centro da mão, aqui das costas, vem para o cotovelo e volta para lá. Então é possível sentir a energia nas mãos. E esse pessoal intensifica isso e consegue manter a energia para fora. Eles fazem. O que eu acho interessante na medicina. Na medicina chinesa, é que conhecendo a energia, eles são capazes, com determinados métodos, de manipular, digamos assim, a energia. Uma vez isso é aplicação do prana, né? É aplicação do conhecimento do prana. É uma espécie de tecnologia. Ele conhece o prana e, com o conhecimento de prana, ele usa o prana a nosso favor, para tornar a nossa vida mais fácil. Perfeito. Uma vez, Jô Soares faleceu outro dia, né? Eu lembrei de uma entrevista que ele fez naquele programa dele, já lá no SBT, à noite, bem tarde. Foi um médico lá, cirurgião, que tinha visitado a China. E ficou impressionado, esse médico, esse cirurgião, cardiologista, se não me engano, ficou impressionado com uma operação de peito aberto que ele assistiu, onde o paciente estava acordado, lúcido. Por quê? Porque o paciente tinha que fazer uma respiração especial, que é do Qigong, para que o pulmão dele não encolhesse, não secasse, né? Porque senão depois ele ia ter que respirar. Senão depois ele ia ter que respirar com um aparelho, com um pulmão artificial. E depois ia precisar de fisioterapia respiratória. Então, terminou a cirurgia, o cara saiu respirando normalmente. E com o que ele estava sendo anestesiado? Com 2 agulhas desse tamanho assim, em determinados pontos que o médico fazia isso aqui assim, ó. Só vibrava a agulha. Estimulava a agulha. E o cara estava ali respirando calmo, com o peito aberto, e o médico mexendo no coração Surreal, né, dele. cara? Surreal. Então, isso é impressionante. Se não fosse um médico falando isso, eu ia ter de acreditar. Mesmo assim, eu falo que é armação. Eu tenho dificuldade de acreditar. Armação. Eu ia comentar um lance com vocês, cara. Foi uma coisa que eu vivi, tá? Bem no começo do yoga, né? O primeiro ano de prática de yoga foi muito marcante. Eu gosto de comentar isso com os alunos, porque eu como qualquer ocidental, né? Eu faço, desculpa a expressão, faço as minhas merdas, né? E o tipo de mente que eu tenho uma mente muito forte, como o Alberto estava explicando, de rajas, né? Então, o dosha pitta, aproveitando até um linguajar do Ayurveda, é muito presente, muito predominante na minha mente. Então eu tenho uma velocidade de raciocínio considerável e eu também consigo me concentrar bem nas coisas, né? Isso aconteceu comigo no handball, né? Eu joguei handball durante quase uma década e eu não encarava o jogo de handball como lazer. Para mim aquilo era uma guerra, uma batalha.
Quando falo da Bhagavad Gita, eu lembro da quadra de Era Rickball. sério, né? Era sério, né? Não, Era eu sério, não era era sério. desleal, nunca fui desleal, mas eu levava aquilo ali a sério. Era Eu sério. ia para vencer. Não, Eu não ia isso é para o jogar, eu ia espírito para vencer. competitivo, era o espírito competitivo Competitivo. de pita, isso aí. De pita é. É o O que fogo. acontece é o seguinte, quando eu comecei a praticar yoga, eu comecei a me sentir muito diferente, né? Primeiro mês, né? Aquela coisa toda, as dores, né? Dificuldade de respiração, sudorese absurda, descompasso nas coisas, coordenação motora ruim, aquela coisa toda. Fui melhorando, aí eu comecei a entrar numa onda. Coincidiu que com 3 meses de yoga, eu me separei de uma menina que eu namorava. Então, minha vida sexual praticamente parou. E aí o que acontece? Nós não estamos falando de prana? Então, o papo é esse, é energia. Eu continuei praticando yoga. Como eu já não tinha namorada, né? Tinha mais tempo, eu comecei a praticar yoga direto. E aí eu comecei a lembrar dos asanas que eu tinha dificuldade na aula. Eu, em casa, eu comecei a fazer só os asanas que não me produziam dor. Beleza, normal. Depois de um tempo, até os asanas que me produziam dor, eu comecei a praticar em casa também. Ou seja, minha mente começou a mudar. Então, lembra? Gosto e aversão? Uhum. O que era aversão para mim já deixou de ser aversão. E eu comecei a praticar tudo. O troço era tão bom, cara, que eu comecei a praticar todo dia. E aí, no dia que eu ia 2 vezes na semana na academia para praticar, nesse dia eu praticava 2 vezes. Aí eu falei assim, pô, meu irmão, porra, então deve ser esse negócio, porra, quanto mais eu praticar, melhor, cara. Aí eu passei a praticar todo dia 2 vezes. E aí no dia que eu ia na academia, praticava 3. eu praticava 3. Rapaz, eu fiquei viciado no negócio, cara. Eu comecei a praticar todo dia, 3 vezes por dia, cara. Manhã, tarde e noite tinha uma prática. Manhã, tarde e noite, todo dia. Caramba, todo dia. muito bom. Um dia eu cheguei na academia para fazer aula de manhã. Eu tinha que andar uns 8 quarteirões a pé até chegar na academia. Então eu já chegava aquecido lá. Show. Cara, eu não consegui fazer aula. Eu sentia dor pelo corpo todo. Falei, caraca, meu irmão, o que é isso? Mas era uma dor diferente. Não era uma dor que você sente muscular. Tipo, uma dor diferente, cara. Coisa esquisita, cara. Aí, o que eu fiz? Fiquei 2 dias sem praticar yoga. Sumiu tudo. Aí eu voltei a praticar. Mas eu voltei a praticar 3 vezes no dia. De novo. Senti tudo de novo, cara. Eu falei, ih, meu irmão, então é isso, cara. Aí eu falei, não, eu tenho que arrumar uma explicação para isso aí. Coincidentemente, nesse período, algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas reclamavam, em alguns momentos, um aperto de mão, eu colocar a mão no ombro da pessoa, senti um choque. Choque elétrico. Falei, rapaz, pô, então é isso, cara. Aí eu fiquei pensando o seguinte, falei, pô, cara, o que está acontecendo comigo? Eu estou acumulando tanta energia, sem gastar, só absorvendo, e eu não estou conseguindo distribuir isso de alguma maneira. E aí está me criando prejuízo, que é a dor, a minha incapacidade de gerenciar aquela energia que eu estou absorvendo, e eu ainda estou de quebra me tornando um ser antissocial, porque tu fica dando choque nas pessoas, rapaz, é um troço meio complicado. O nego até quer ficar longe de você, não quer nem ter contato. E aí o que eu fiz? Eu tomei a atitude de diminuir o número de práticas por dia. Voltei a fazer uma prática todo dia só. Sossegou. Aí meio que estabilizou a coisa toda. Entendeu? Quer dizer, eu gosto de compartilhar esse tipo de experiência que eu tive para mostrar exatamente o seguinte. O fato de você estar praticando muito não quer dizer que esteja sendo uma coisa boa. Porque você tem que ter uma prática e essa energia que você está absorvendo, gente, é desapego, gente. O universo é desapego. Você absorve essa energia, você tem que distribuí-la para algum lugar, cara. Houve um período aqui, quando a Anjali nasceu, que a Anjali, muita gente não sabe disso, né? Até da minha família, muita gente não sabe disso. A Anjali é batizada na Umbanda, sabia? E eu nem umbandista sou, cara. Não sabia, não. Como ela, quando nasceu, ela é muito doente, o que acontece? O pessoal perguntou se podia fazer algum tipo de trabalho espiritual para ela, para ajudar ela na recuperação dela. Eu falei, pô, legal. Eu, como gratidão, eu andei participando de umas sessões espíritas num centro espírita perto do lado da escola de Aia da Ilha.
E aí você vai perguntar assim, pô, mas Alexandre, o que tu fazia? Tu recebia alguma coisa? Eu falei, cara, não recebia nada. Eu só ia para onde fica aquela assistência, o pessoal que vai receber consulta, eu ficava sentado ali, cara, cruzava as pernas no banco e ficava meditando. Então, eu doava a minha energia, a energia que eu tinha, para o bom andamento dos trabalhos. O que era feito, cara, já não era comigo. Não esquentava a cabeça com isso. Eu fiz isso durante um tempo, depois eu parei de fazer. Entendeu? Achei que já não tinha mais sentido continuar, e aí eu parei. Mas era uma coisa que eu fazia. E aí, eu estou falando isso porque a gente tem que pensar sobre esse tipo de coisa. Por exemplo, hoje eu trabalho com acupuntura. Essa energia me ajuda a tratar os pacientes de acupuntura. Então, eu tenho hoje uma forma de escoar essa energia para algo produtivo. Entendeu? Não é só, vou captar, vou captar. Cara, o que você faz? O que você dá de volta para o mundo? Você está absorvendo do universo, o prana, você tem que dar alguma coisa de volta. Se você não dá, cara, vai dar problema para você. Vai criar transtorno. Você conheceu também o Luiz Mário. O Luiz Mário fazia acupuntura, né? Era acupuntor. Sim. Ele falava uma coisa interessante sobre a acupuntura, que ele dizia que, claro, tem a habilidade de você colocar a agulha no lugar correto, de diagnosticar corretamente, mas ele falava que a acupuntura depende da mão do acupuntor. Ele está corretíssimo. Se você cultivar a sua energia, através de diversas práticas, Qigong, Yoga, o seu trabalho de cura através da acupuntura vai ser mais eficiente, né? Porque a tua energia vai ali também. Você está falando um negócio que me lembra uma conversa que eu tive com o Arthur Pérez, que até encontrei essa semana com ele. Grande Arthur. A falar com ele. Arthur, para quem não sabe, é um grande mestre de sânscrito. E viveu na Índia lá há 4 anos, internado lá estudando Vedanta e sânscrito. Então ele foi aluno do Swami Dayananda, que é o mesmo professor da Glória. Ele escutou isso da boca do Swami Dayananda, porque eu não conheço nenhum livro, talvez exista, mas eu não peguei essa informação com livro. Foi através do Arthur, que por sua vez escutou do Swami Dayananda. O Swami Dayananda falou o seguinte, que a origem de asana, que são as posturas que a gente pratica na yoga, e pranayama, que são os exercícios de respiração que a gente mencionou aqui, vem dos rishis. Algumas pessoas dizem que asana e pranayama começou na Idade Média, mas o Swami Dayananda falou que vem dos rishis, sei lá quanto tempo atrás. Os mesmos videntes e sábios que compuseram os Vedas. E eles eram pessoas totalmente dedicadas à contemplação, então eles viviam retirados, sei lá, nos Himalaias, dedicados à contemplação, meditação. E aí eles começaram a sentir falta de energia, porque eles não tinham muita comida à disposição. Então o corpo começou a declinar, por conta da falta de comida, de passar o tempo todo meditando, não tinha exercício, não tinha muita comida. Também, se pudesse fazer exercício, não tinha, porque não tinha de onde tirar aquela energia, porque não tinha um prana do alimento. Não tinha um prana do alimento. Aí o que eles fizeram? Sem o prana do alimento e sem poder gastar energia fazendo exercício físico, eles desenvolveram exercícios de alto rendimento, ou seja, com pouca energia, porque eles não tinham muito, gerar grande quantidade de energia. Ou seja, eles desenvolveram os asanas e os pranayamas, que são exercícios estáticos que têm a função de gerar energia, de captar essa energia do ar, do ambiente, sim, dessa polaridade céu-terra, e fazer essa energia circular no corpo. E o que é que aconteceu? Eles revigoraram o seu corpo e aquele declínio, aquele cansaço, aquele mal-estar físico, eles conseguiram superar através do asana e pranayama, que são exercícios que, com pouca energia, geram vitalidade. E porque geram vitalidade e com pouco exercício, com pouca gasto de energia, ele pode ter um aspecto terapêutico. A gente tem um exemplo do professor Hermógenes, que tinha sofrido de tuberculose e recuperou a tuberculose, da tuberculose, mas não podia mais fazer exercício físico. E aí o que ele começou a fazer? Asana pranayama. E aí voltou a saúde dele normal. O professor, é um exemplo desse conhecimento ancestral dos Vedas. E o que você está falando, de um rapaz novo, você com vitalidade fazendo a prática, aí gerou mais energia ainda. A prática de asana e pranayama. E é interessante, voltando aqui a uma coisa importante. O prana é a energia orgânica, entendeu? E essa energia orgânica, se as suas vísceras funcionam bem, se a sua fisiologia funciona bem, você pode ter músculos fortes, ossos fortes, entendeu? É uma força que vem de dentro para fora, num certo sentido. Vem de dentro para fora. O prana é essa força orgânica
que se transforma em força física. Uma força orgânica que se transforma em força física. Você cresce de dentro para fora. Isso é importante. A força vem das vísceras, vem de dentro, vem lá do umbigo, da nossa energia ancestral, e vai para fora. E uma coisa que é importante também, que o prana nos proporciona, cara, é o seguinte, a regeneração. Isso, esse as poder de regeneração. Isso é muito importante, isso. cara. O poder de cura é o porque poder às vezes a cirurgia foi muito boa, cara, mas a sua recuperação, porra, tem dificuldade, cara. Entendeu? Então essa vitalidade é muito importante, você gerar ela no teu organismo para você se recuperar do processo, né? Alexandre, eu acho que essa sua colocação tá bom para terminar, né? Não, sim. Já tá sim. 2h12. Eu gostei de ver as pessoas que entraram conversando, aqui. Né, cara? Tem bastante assunto, né? Mas vamos deixar para uma outra live. E vamos ver. Tu conversa com a Clara, vê se ela quer fazer uma live sobre semana que vem. Sobre Jung. Já aprendeu um pouco sobre o assunto. Se você estiver aí ainda. Ou então a gente faz uma live sobre a mente. A gente pode fazer uma live sobre a mente também. Isso é bom, isso é bom. É isso, meu caro. Obrigado a todos que participaram. Gente, obrigado pela presença. Paciência. Se tiverem alguma sugestão, coloca aí, pô, pra gente ver. A gente vai pegando, vai, né, pescando aí o que tem de interessante e vai fazendo live e a gente vai trocando e aprendendo todo mundo uns com os outros. Obrigado pela paciência. Você vai fazer outra live semana que vem, né? Semana que vem. Na quarta noite. Na quarta-feira. E eu já falei com o pessoal de quarta-feira, dia 7 de setembro, tem uma live especial. Eu não vou dar o tema ainda para não dar spoiler. Ela aqui respondendo. Mas vamos falar sim. Tá ótimo, claro. A gente fala. Legal. Se é possível. Legal. Vamos ver se a gente combina para sexta-feira. A gente faz outra live. Na quarta, eu vou fazer aqui uma propaganda. Na quarta-feira que vem eu vou fazer uma palestra sobre a Gita. Vou falar dos capítulo 7 ao capítulo 12. Vai ser o quê? Aqui no Instagram ou no Zoom? Não, é no Zoom. O link para entrar está numa publicação que eu fiz lá no... Não, está na publicação. Não. Está numa publicação lá. Eu fiz uma publicação. Então. Tem que copiar o link. Tá. Está numa publicação lá. Beleza. Tá bom. Depois compartilha, manda para mim, que eu boto nos stories da escola. O pessoal vai lá no story e acha fácil. Eu vou mandar a publicação. Eu vou mandar então. Manda a publicação que eu jogo lá. Eu vou mandar. Que aí facilita o pessoal ver. Eu vou mandar. Tá legal? Valeu, Alexandre. Obrigado. Alberto, obrigadão, gente. Pessoal, obrigadão. Namastê. Namastê. Uma boa tarde. Tudo bom para vocês. Boa tarde. Tchau. Obrigado, Alexandre. Um abraço. Eu que agradeço, Alberto. Abração, meu irmão.